a religião naquela época estava muito corrompida, né? E as pessoas, política também, e as pessoas, em seus corações, elas clamavam por um Messias, né? Elas tinham sede do Messias, sede de alguém que viesse salvar. Uns achando de uma forma, outros achando que seria de outra, mas eles tinham essa necessidade, né? Que também não é diferente de hoje, né? As pessoas não sabem, mas elas necessitam e têm sede do Messias. Elas procuram algo que a gente sabe que é o Senhor Jesus, mas elas não sabem, né? E é a mesma... E ele falou sobre os essênios, né? Uma corrente até que essênios era uma seita na época, né? Junto com os zelotes, fariseus, saduceus, e muitos historicamente acham até que João Batista fez parte dessa seita, porque eles ficaram ali chateados com a corrupção na religião e eles foram para o deserto, né? Então, como Isabel e Zacarias eram idosos, né? Muito idosos já, eles acham até que Zacarias e Isabel entregaram, isso é histórico, isso não está na Bíblia, né? Sim. Entregaram João para ser criado lá pelos essênios, né? Assim como Ana fez com Samuel, entregou para... Eles acham que foi assim, porque alguns costumes também que João Batista tinha, os essênios tinham, né? Eles já tinham o costume de batizar para purificação, não era um batismo de arrependimento, mas era um batismo para purificação. Os essênios já tinham esse costume, então talvez João Batista trouxe esse costume revisado ali, né? E a alimentação, eles tinham uma alimentação mais natural, então alguns detalhes aí, eles acham que João Batista fez parte desse grupo, né? Mas em certa época ele rompeu com esse grupo, porque eles achavam que o Messias viria com a espada, né? Ia ser assim como Judas achou também, sim, né? Sim. Que o Messias viria para romper com tudo, quebrar tudo, e então acho que chegou uma certa hora que João Batista rompeu com essa seita também. E veio cumprir a profecia de Isaías, né? Acho que clama no deserto, prepara o caminho, sim. É interessante porque, às vezes, né, a palavra fala de um Messias e nós esperamos um outro, né? Sim. A palavra já mostra como ele vai ser, né? Não, mas e essa questão da rejeição, a gente é muito rápido para apontar dedo para aqueles que falham, né? E às vezes nós estamos na mesma condição. Sim. Né? Jesus está se manifestando de uma forma, ou vou usar uma expressão humana, querendo se manifestar de uma outra, e nós não, desse jeito não. Não, desse jeito só não se manifesta, não. O Messias só se manifesta assim, só age assim, só age assim. Isso também é um perigo. Né? Criar acaba sendo caindo naquele princípio do mandamento, não terás outros deuses, né, antes de mim. Como nós começamos a criar um Messias que não é o Messias da Escritura, foi como você falou. Não, mas isso também tá. Até digo que tem muitas religiões que pregam Jesus também. A questão é saber se esse Jesus que pregam é o Jesus que o Evangelho mostra. Enquanto você falava, interessante, porque o Senhor falou, e isso é profético, nós estamos na unção de Elias, como diz assim, porque é a unção que está sobre João Batista. Porque Elias é uma pessoa, falando contigo em off, mas também é uma unção. Por isso que quando o Senhor estava anunciando o Evangelho, havia dificuldade dos discípulos dele em crer em Jesus como Messias, porque de verdade Jesus não cumpria algumas não é mandamento, algumas profecias acerca do Messias, que a Escritura mostra claramente que o Messias tinha que cumprir. O Messias, quando vier, vai fazer isso, né? E uma das era os discípulos dando ideia ao que os fariseus estavam anunciando, falando, não, o Messias, para ser o Messias, Elias tem que vir antes. Então Elias vem, porque Malaquias fala que Elias vem antes, né? E quando Elias se manifestar, aí o Messias se manifesta. Aí tá os discípulos andando com o Senhor e falando, cara, os teus milagres mostram que você é o Messias. Mas nós não estamos vendo o Elias que a Escritura aponta. Aí o Senhor disse, se vocês querem dar crédito ao que eles dizem, João Batista é o Elias que eles esperam. Nós que o Senhor falou assim, que João Batista é Elias, mas é o Elias que eles esperam. E o Senhor falou que a sua volta seria num contexto de uma falsa paz. E quando disserem de paz e segurança, de uma forma muito rápida virá a destruição. Então é o que você trouxe aqui para esse contexto que nós nos enquadramos também, né? De uma falsa paz, de uma falsa liberdade. E nós temos tudo, né? Se nós temos tudo, nós não precisamos buscar no deserto. E assim, é interessante também, porque no deserto, eu estava até conversando esses dias, a gente no nosso meio, a gente pega umas manias que nem eu sei a procedência, né? Não, porque tu está passando pelo deserto, tu está no deserto. E biblicamente falando, o deserto sempre foi muito bom.
existe uma teoria, né, que o pessoal estuda muito, que eles falam que é a síndrome da promessa. Né? Porque o que acontece? A pessoa está no deserto e ela tem a provisão, igual o povo de Israel. Né? Muita gente vive a promessa, imagina a promessa pensando que será um deserto. Por quê? Chatona. Porque não, por que disso? Aí fez a pessoa dar um nó na cabeça e fala assim, não, eu tenho uma promessa. Deus vai cumprir a promessa da minha vida, mas olha bem o contexto do povo de Israel. Eles estavam no deserto 40 anos, peregrinando no deserto. De dia tinha uma nuvem, à noite tinha uma coluna de fogo. Deus mandava maná, Deus mandava carne, né? Pra que eu vou entrar numa terra semiárida, aquela terra era pedregosa, para poder arar, plantar, esperar 1 ano para aquilo crescer, para eu poder comer? Pra que eu vou precisar disso? Se o deserto é melhor. Então muita gente chega na promessa achando que ela vai ser continuação do deserto. Entendeu? Mas na verdade, o deserto ele tá te poupando para você ter energias para poder viver aquela promessa. A Eterna até fala por intermédio de Jeremias, né? Ele tem saudade do povo, aí ele vai dizer do tempo do deserto. Interessante isso, ele não fala assim, usando Jeremias como a sua boca. Eu tenho saudade do meu povo do tempo de Canaã. Tenho saudade do tempo de deserto, porque deserto tem que depender, né? E vocês já notaram que isso é uma pregação muito atual? Você não depender dele, mas depender do seu próprio QI, sua própria habilidade. E interessante porque o desejo dele sempre foi você depender dele. Mas nós somos orgulhosos por natureza, né? Então queremos estar sempre dependendo de nós mesmos. Então isso também é muito interessante. E é uma característica lá que Lucas fala da virtude de Elias, né? Que ela fala que João Batista ia ter, né, o espírito e a virtude de Elias para fazer o quê? Para converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Né? Então a gente vê muito, né, principalmente nos nossos dias, essa questão, como você falou, você confia na sua própria força, na sua própria capacidade, e a gente está esquecendo de ensinar para a próxima geração depender do Senhor, confiar no Senhor, ler a Bíblia. Então o Espírito de João Batista vai trazer justamente isso. Traz justamente isso, a conversão dos pais aos filhos. Olha só, meu filho, senta aqui, vamos abrir aqui, ó. Vou te ensinar quem é o Senhor, não só através da Bíblia, mas através das atitudes. Né? Porque quando você tem um exemplo, né, dentro da sua própria casa de leitura, de devoção ao Senhor, né, de você frequentar a casa de Deus, então você tem o seu filho é movido por aquilo ali. Né? Então se você hoje os seus resultados tudo resultado do teu próprio esforço, não tem porque o seu filho confiar em Deus, continuar, né, aquilo que o plano que o Senhor tem. Sim. Então eu acredito que o Espírito, né, o João Batista, ele veio para isso também, para mostrar, para que a gente se arrependa, volte ao Senhor, para que a gente possa passar o legado para a próxima geração. Entendeu? Hoje a gente tem uma geração que não tem, eu vejo muito isso, que não tem respeito pelos que vieram antes da gente, né? E a nova geração, ela é mais intelectual, ela é mais inteligente, ela rompe muito mais rápido. Isso é fato. Isso é fato. Meu pai pensava de uma forma, eu penso muito mais rápido. Né? Eu tenho um sobrinho de 8 anos que, cara, tem coisa que ele fala que... Cara, eu falo, cara, como é que tu aprendeu isso? Ele, tio, eu vi, né? Não sei. Então, tipo assim, as gerações vão avançando. E a gente precisa continuar esse legado. Se a gente não coloca no Senhor, né, não deposita a nossa confiança, não deposita tudo aquilo no Senhor, a geração simplesmente vai esquecer quem Deus é.